Boa noite. Então vamos iniciar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos do mal, que assim seja. E em nome de Deus e de Jesus está iniciado o nosso estudo desta noite, que assim seja. É o item 152, né, João? É. Nós estamos estudando sobre o gênero de morte influi no estado da alma. Então aí ele vai ter as perguntinhas e a explicação. A pergunta 152. Quer ler para nós, João? Vamos lá. A alma conserva a lembrança do que fez na terra e se interessa pelos trabalhos que deixou por concluir? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, das quais, ao se livrarem, se felicitam. E quanto aos trabalhos que iniciaram, conforme a utilidade e a importância que têm, muitas vezes inspiram as outras pessoas o pensamento de os terminar. Então a alma, quer dizer, é o espírito, desencarnou, né? Chegou no mundo espiritual. Será que ele conserva a lembrança das coisas que ele fez? E se teve alguma coisa que ele fez, alguma tarefa que ele iniciou, que não concluiu, né? Se ele tem lembrança disso, está perguntando. Aí ele está falando que vai depender da elevação moral, da natureza, da elevação moral do espírito e da natureza dos trabalhos, né? Depende. Aí depois ele vem e fala que os espíritos desmaterializados, quer dizer, espírito que não já está mais evoluído, não está tão envolvido com as coisas físicas, materiais aqui da Terra. Muitas vezes desencarnam e seguem a vida. Não fica pensando, deixei meu marido, deixei meu filho, deixei minha casa, deixei um trabalho que eu estava fazendo. Então, se for um espírito mais evoluído, desmaterializado, vai embora, nem olha para trás, né? Mas se for um espírito ainda muito apegado, com apego material, esse não. Esse vai ficar olhando para trás, querendo voltar, achando que vai ajudar, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. No final ele falou que talvez se ele influenciou algumas pessoas, né, enquanto vida, provavelmente vai achar uma pessoa que vai dar continuidade no trabalho que ele iniciou. Isso. Se for um trabalho bom, um trabalho útil, aqui está falando, ó, conforme a utilidade e a importância que tem, muitas vezes inspira outras pessoas o pensamento de terminar. Eu vejo isso daqui, o trabalho da Feira do Livro Espírita. Você vê quanta dificuldade foi para começar os espíritas, os primeiros, os espíritas aqui de Paranaíba, aquelas pessoas antigas, que começou essa tarefa. O seu pai, o meu pai, né, um monte de gente começou, fez aquela barraquinha, aquela dificuldade, tudo. Depois construiu uma casa de alvenaria, tudo com muita dificuldade. Eles desencarnaram, a maioria já desencarnou. E aí o que acontece? Tem que ter alguém para continuar essa tarefa. Se não tiver alguém, isso não precisa, isso não tem importância. Não dá lucro. Isso não dá lucro, isso não tem importância, larga da tarefa, a tarefa acaba e morre. Mas se tiver alguém ali para continuar, vai continuar, se achar que a tarefa é importante, né? E assim não só no trabalho aqui espírita, mas no trabalho mesmo de vida da pessoa, né? Muitos continuam os trabalhos dos pais. Tem muitos que não continuam.
pega, vende tudo, pega o dinheiro, faz outra coisa e segue outro rumo, outro caminho, né? Então, assim, isso depende do quê? Da desmaterialização do espírito. Se eu for uma pessoa apegada aos bens, eu vou desencarnar, vou continuar lembrando, né? Mas se eu já for desmaterializado, a gente não vai ficar olhando para trás. Sabe que para frente é melhor, né? Então não vai ficar olhando tanto para trás. Só que assim, na nossa condição espiritual é meio difícil quem não olha para trás. Todo mundo vai lembrar dos filhos, do marido, da esposa, né? Dos pais. Então, o que você acha, Lei? Não, é igual você está explicando mesmo. Eu vejo assim, se for um trabalho científico, principalmente científico, né? Um trabalho de muita importância, vai influenciar alguém para vir e continuar, né? Tipo uma vacina, um estudo. Um estudo, uma coisa importante, que vai beneficiar. Né? Vai ter pessoas que vão continuar. Que vão continuar e vai ter ajuda espiritual, né? Sim, com certeza. Vai ter, né? E aqui ele fala, muitas vezes inspiram a outras pessoas o pensamento de os terminar. Né? É isso aí. Então é isso. Vamos continuar? Pode ler, João. 153. A alma encontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que já precederam. Não somente reencontra estes, mas outros, muitos que conheceu em vidas passadas. Geralmente aqueles que mais amam vêm ao seu encontro, recebendo-a quando chega ao mundo espiritual e auxiliando-a a se desprender dos laços terrenos. Mas a privação do encontro com as almas mais queridas é, às vezes, um castigo para as almas culpadas. Olha só, hein? 3 coisinhas aqui importantes que ele fala. Quer dizer que a alma, a gente encontra no mundo dos espíritos as pessoas, os parentes, os amigos que desencarnaram primeiro do que nós? Não só reencontra, né? Mas outros muitos que conheceram, né? Até outros, né? Que a gente já teve contato, teve uma afinidade, porque para você lembrar de alguém, você deve ter tido, você tem que ter amor, algum contato, alguma afinidade com essa pessoa, né? E aqui ele fala que aqueles que mais a amam vêm ao seu encontro. A gente vai desencarnar, a gente já teve vovó, às vezes pai, mãe, conhecido, tios, que nos amaram muito, que a gente tem muita ligação. Com certeza, muitos desses vêm receber nós quando a gente desencarna, né? E aqui ele fala, aí eles vêm e auxiliam até no desprendimento dos laços terrenos. Então, para isso, esse espírito tem que ser bem evoluído, mais evoluído, né? Ter já conhecimento, desprendimento. Aí ele fala que a privação do encontro com as almas queridas, aí é um castigo para as almas culpadas. Então, quando a gente desencarna e não encontra com as almas que nos amam, muitas vezes é um castigo. Muitas vezes aconteceu alguma coisa, né? A gente não está em condições de perceber esses espíritos, de vê-los. Pode ser, né? Ele já está mais evoluído, né? Às vezes está mais, ou às vezes a gente está numa condição inferior, desencarnou em dificuldade, né? Teve equívocos. Às vezes a pessoa está lá num lugar que a gente não pode ir. Ele pode vir ver a gente, mas a gente não tem como ir lá, né? Por quê? Porque a situação espiritual nossa, às vezes, ela não é boa. A gente desencarna em dificuldade. E aí, como que você vai encontrar? Não tem como. Às vezes esse espírito até vem para receber, mas a gente não vê ele. A gente está tão ruim que a gente não tem condições de enxergar e de vê-lo. Ele está ali ajudando, amparando a gente, né? Está em perturbação, né? É. Conflito consigo mesmo. Isso. Né? Isso que eu penso, conflito, né?
É com a gente. A família vem, tem oportunidade de vir nos ajudar. Isso. Mas tá aquele conflito, a mente. A gente não consegue enxergar, ver. Na hora de desencarnar deve ser muito difícil. É só porque eles são evoluídos mesmo, né? Que é um desligamento. Desligamento e... Mas para nós, na nossa situação, condição espiritual, eu acho que a gente não é tão evoluída assim. Ainda vai ter sofrimento. A gente vai sentir, como já foi falado aqui, o arrependimento de muita coisa que a gente ficou de fazer e não fez, né? Ô Glaucio, você poderia... você já leu em algum lugar, ou você sabe que ao desprender uma pessoa, por exemplo, uma pessoa doente, ela já desprende e tem possibilidade de ir para um hospital, ou ela fica em conflito? Precisa dela conscientizar, pedir, você fala dela, ter ajuda. Você fala assim, ela tem que ter consciência que ela desencarnou? Olha, só se for espírito mais evoluído. Para desprender e já ir para um hospital, receber a luz, né? A maioria daqui de nós passa por conflito, passa por aquele período de perturbação, que a gente não sabe o que aconteceu, onde a gente está. Você já leu o livro A Vida Continua? Do André Luiz? Lê esse livro, A Vida Continua. Se eu não me engano, é o último livro do André Luiz da coleção. Ele é muito bom. A mulher desencarnou, encontrou mais um outro moço que desencarnou na colônia espiritual. Ela não entendia que ela tinha morrido, que ela tinha desencarnado. E é muito interessante. Porque assim, depende. O espírito tem que ser mais evoluído, mais bem evoluído, para que ele já tenha condições de entender que desencarnou e já ser recolhido, levado para as colônias, para os hospitais. Que André Luiz ficou muito tempo Ficou 11 anos, né? 8 anos, né? Ficou muitos anos. Então, assim, os espíritos que a gente recebe nas reuniões de desobsessão, eles mesmos, a comunicação deles, eles falam que não viu ainda que morreu, não percebeu que desencarnou, né? E mesmo quando percebe, não é levado para as colônias, porque não tem condições de ir, né? Você lembra daquela, lá no livro do André Luiz, aquela mulher que fazia aborto? Porque queria entrar no nosso lar. De toda maneira ele queria ir para o nosso lar. Só que aí o André falou, mas por que não deixa? Por que não acolhe ela, né? Aí o mentor fala para ele, por quê? Porque ela foi abortista. Se ela entrar aqui, ela vai desequilibrar totalmente aqui a colônia. Então não pode, ela tem que ficar lá no lugar que ela está. Então assim, nós, né? Tem que ter conhecimento, evolução espiritual, que não é o nosso caso. A gente ainda tem muito para aprender nele aí. A gente é muito apegado, né? Muito materialista. Muito materialista. Você falou a palavra correta. A gente ainda é muito apegado ao marido, aos filhos. Quando você pensa assim, se você ficar doente, pensar que você vai desencarnar, você já pensa em meus filhos. Quem vai cuidar? Como que vai fazer sem eu? Não é? A gente já pensa nos filhos. Pensa no marido também, mas pensa principalmente nos filhos, nos netos. Como que vai ficar sem eu? Não tem jeito. Aí a gente vê nas comunicações mediúnicas muitas mulheres que desencarnam chorando, aí elas vêm comunicar chorando, quem vai cuidar do meu filho? Né? Preocupação que deixa aqui com as coisas materiais, com o filho, com a casa, com tudo, né? Ah, meu marido já casou de novo, já tem outra no lugar. Então assim, a gente é materialista ainda, muito apegado a tudo que tem aqui nesse mundo aí. E assim, a pessoa, ela passa pela doença, pela provação, mas passa por todo um sofrimento, né? Muitos desencarnam, quando desencarnam assim adoecidos, são levados para os hospitais, recolhido em hospital,
não entende o que está acontecendo. É aquele período de perturbação. Onde eu estou, o que aconteceu, o que está fazendo. Eles comunicam e falam isso para nós, né, nas comunicações. Então, não sabe, né? Então, muitas vezes, os que amam nós, muitas vezes vêm buscar, né? Quantas vezes nas reuniões a gente vê, olha a sua mãe, olha a sua avó, seu avô está aqui para te levar para os hospitais, levar... Porque a família espiritual, ela se reúne nas colônias. Tem casas, né? Tem as casas das famílias. Quando a gente desencarna, a gente vai para uma casa dessa, mas não é de imediato. Dependendo da condição espiritual que a gente desencarna, a gente não vai rapidinho para lá, não. Lembra lá do nosso lar? Eu falo muito do nosso lar. Por quê? Porque o nosso lar, ele explica, assim, esmiuçadinho como que é. Aquela moça que desencarnou, que era noiva, que foi para a casa da avó, chegou lá, não queria ficar na casa da avó. Saiu, né? Ela não queria ficar, ela estava revoltada, porque aí o noivo já estava interessado na amiga, e ela levou ela para ver. Então, assim, a gente tem o amparo espiritual, mas às vezes a gente não tem condições de receber a ajuda. Não é a espiritualidade que não quer ajudar nós. É nós que não estamos em condições de receber ajuda, né? Mas é isso, né? 154. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma de um menino morto em tenra idade? Permanecem infantis nas suas faculdades, como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito manifestar-se perfeitamente. Desembaraçado desse envoltório, suas faculdades são as que tinha antes de sua encarnação, não tendo passado na vida senão alguns instantes. Suas faculdades não puderam se modificar. Leia a observação? Lê, que ela vai explicar melhor um pouquinho. Observação. Nas comunicações de espírito, o espírito de uma criança pode falar como um adulto e pode mesmo ter um grande adiantamento. Se usa algumas vezes a linguagem infantil, é para não privar a mãe do encontro decorrente do afeto que inspira um ser frágil e delicado, dotado de todas as graças da inocência. A mesma pergunta poderia ser feita quanto ao estado dos cretinos, idiotas e loucos depois da morte. A resposta está nas linhas acima. Bem interessante, né? Está perguntando. Uma criança, né? O seu estado intelectual e moral da alma de um menino morto em tenra idade. Reencarnou, fica ali, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, desencarna, né? Então ele está perguntando como que é o estado intelectual e moral, né? Por quê? Ele vai permanecer infantil as suas faculdades, como durante a vida? Quer dizer, desencarnou uma criança, ainda não tinha desenvolvido tudo. Nem a parte intelectual, nem a parte moral. Está ali em desenvolvimento. Desencarnou. Será que quando ele chegar, ele vai continuar igual criança? Será que vai mudar? Vai trazer de outras vidas, né? Isso daí. É o que ele fala. O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito manifestar-se completamente. Por quê? Porque aqui, quando a gente é criança, até a gente chegar na fase adulta, a gente é um espírito ali em formação, né? A gente já traz o conhecimento, o intelectual, o moral, a gente traz tudo, só que ele está, por causa do corpo de carne, bloqueado. Vai vindo aos pouquinhos na nossa lembrança, aos poucos. Quando é pequenininho, não lembra de nada. Mas quando o espírito desembaraça do corpo de carne, tudo vem à tona. Porque o espírito já tem evolução, né? Ele tem intelectualidade, ele tem moralidade. Então,
Desligou daquele corpo que bloqueava, que não deixava ele se manifestar, pronto. Ele está na plenitude das suas faculdades, né? E aí ele fala que passou pela vida alguns instantes. Então as suas faculdades, elas não puderam se modificar, né? Não deu tempo de aprender, não deu tempo de nada mais. Ele vai continuar o que ele era como espírito. Todo o conhecimento que ele tem vai continuar, né? E aqui ele ainda fala, né? Que o espírito de uma criança pode falar como adulto e pode mesmo ter um grande adiantamento. Então, muitas vezes tem espírito que comunica falando igual criancinha, né? Para quê? Aqui ele está falando o porquê. O porquê que o espírito, que não é uma criancinha, está falando igual uma criança. Ele está falando para não privar a mãe do encanto, né? Do afeto, daquele serzinho frágil, que precisa da ajuda da mãe, né? É isso daí. Mas o espírito, ele pode falar como um adulto. Por quê? Porque quando ele retorna para a parte espiritual, o espírito dele é de um adulto, não é de criança, né? Pode levar um tempo, às vezes, em tratamento nas colônias espirituais, até que ele retoma toda a sua condição espiritual. Às vezes não, a gente desencarna mesmo a criança, teve uma doença, alguma coisa, fica um período lá convalescente nas colônias. Eu lembro quando o nosso filho faleceu, com 2 aninhos e 4 meses, nós tivemos notícia depois, que ele estava numa colônia, adormecido, se refazendo para recobrar ele, né? E que assim, conforme a gente chorava aqui, ele escutava a nossa voz lá. Aí ele acordava agitado, queria, aonde que está aquela voz que estava chorando? Como se a gente chamasse ele, que era para nós equilibrar o nosso pensamento, fazer oração, porque esse choro não deixava ele recobrar, ele se refazia, atrapalhava. Você lembra disso, Germano? Uhum. Né? Então, assim... Não é mensagem de Chico de criança, né? Não, que eu me lembre, não. Aí aqui ele fala, né? A mesma coisa, a pergunta feita quanto o estado da pessoa que nasce com deficiência mental, né? Aqui, ó, cretinos, idiotas e loucos, né? Como que é a situação? Como que eles vão ficar lá? Será que lá eles vão continuar desse jeito? Deficiente mental, cretinos, né? Loucos. A resposta está nas linhas acima. É a mesma coisa. O espírito vai recobrar toda a sua essência, né? Aquela loucura, aquele bloqueio era mais o que? Físico. Era um bloqueio físico ali nosso. Ou às vezes um distúrbio mental, que o problema está onde? No corpo de carne, né? Por causa eu preciso dessa reencarnação, assim. Então, por que eu preciso dessa reencarnação? Porque às vezes numa vida eu fiz coisas que eu prejudiquei o meu cérebro, eu lesionei o meu cérebro. Aí a gente nasce com essas deficiências, mas desencarnou, passou pelo período de perturbação, faz um refazimento nos hospitais, nas colônias espirituais, já recobra o que você é, né? Agora sim, se a gente fez muita coisa má, ruim, quando a gente desencarnar, a gente vai desencarnar bem fora da casinha, né? Porque se a gente matar muita gente, fazer coisas horríveis, quando desencarnar, o arrependimento e a culpa, como que vai ser na nossa mente, né? Então, por isso que ele está falando aqui, né? É igual a criança, isso aqui é igual da criança. Ele apresenta na forma de criança porque ele quer, né? O espírito. O que mais? Vocês querem falar alguma coisinha? Já tá bom. Já está bem explicado. 155. Que diferença existe depois da morte entre a alma do sábio e do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? A mesma, pouco mais ou menos, que entre elas
existia durante a vida, pois o simples ingresso do mundo dos espíritos não prodigaliza a alma todos os conceitos de que é carência na Terra. Quer dizer, ninguém aqui ele está falando, desencarnei e pronto, virei um sábio. Não é assim, né? Eu posso, às vezes, aqui ele está falando, diferença depois da morte, alma do sábio e do ignorante. Eu aqui nessa vida eu vim ignorante, né? Eu não tive oportunidade de estudar, eu não tive oportunidade de nada. Ou então, eu tive a alma do sábio. O sábio, quando você fala sábio, não é um saber um pouquinho, numa faculdade. É saber de sabedoria de espírito maduro, de espírito já com conhecimento, né? E o ignorante, o selvagem, sábio e ignorante. Qual que é a diferença? Os dois estão em pontos opostos. O sábio sabe muito, sabe das leis, sabe das ciências, muito, tem sabedoria, né? Agora, o ignorante às vezes não sabe assinar o nome dele, às vezes não sabe escrever, é ignorante de tudo, não sabe ler, né? A Marilene dá aula para adulto que não sabe ler. Tem cabimento nessa época, 2024, e ter pessoas que não lê, que não tem leitura? Tem gente que não tem leitura. Adulto, já mais velho, não tem leitura. Principalmente o pessoal que vem do norte do país. Então, assim, um sábio, um ignorante. Pois dois pontos opostos. E depois ele falou aqui, ó, o selvagem e o civilizado. O selvagem, quem reencarna lá, é um espírito que está iniciando do que o homem civilizado que vive aqui na civilização. A não ser que a gente vai reencarnar como provação, né? Mas geralmente eles têm um conhecimento mais limitado do que a gente que está no mundo civilizado. A gente estuda, pode fazer curso, tem internet, tem um monte de coisa, né? Do que aquela pessoa que vive lá numa oca, no meio do mato, como diz, no meio do nada, né? Com muito pouco, o conhecimento deles apenas. Então ele está falando isso daí. Desencarna o sábio e o ignorante, o selvagem e o civilizado. Como que acontece? O que acontece? Tem diferença? Essa diferença, será que lá vai existir? Vai continuar? Aí ele fala a mesma, pouco, mais ou menos, que entre elas existia durante a vida. Então quer dizer, o sábio vai continuar sábio. Quem é ignorante, tipo o selvagem, vai continuar ignorante. Ele não tem o conhecimento, ele não tem essa vivência, ele não tem esse aprendizado. Então é o que ele fala aqui, ó. Quando você ingressa no mundo dos espíritos, você não prodigaliza a alma. Todos os conhecimentos careciam na Terra. Eu desencarnei, pronto, puf. Eu já eu vou adquirir um monte de conhecimento. Não é assim. Se o meu espírito tiver o conhecimento e nessa reencarnação está bloqueado, porque eu preciso reencarnar sem ter o conhecimento, beleza. Quando eu desencarnar, eu tenho conhecimento. Tudo vem à tona. Mas se eu não tiver experiência, não tiver vivência, não tiver conhecimento, não tem milagre. Eu vou chegar lá no mundo espiritual sem conhecimento, né? Então é isso, né? Fica bem... Como esse livro é explicadinho, né? Bom. 156. Progridem as almas intelectual e moralmente depois da morte? Progridem mais ou menos, conforme a vontade que tenham. Algumas fazem consideráveis progressos. É preciso, porém, pôr em prática, na vida corporal, o que adquiriram em cultura e moralidade. As que permaneceram estacionárias
voltam a empreender uma existência análoga à que eles deixaram. As que progrediram merecem certamente uma encarnação de ordem mais elevada. Conforme o progresso feito, consoante a vontade dos espíritos, alguns conservam durante muito tempo os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e persistem nas mesmas ideias. Revista Henry. Revista Espírita. É bem interessante. Progridem as almas intelectual e moralmente depois da morte? Quer dizer, se eu não quiser reencarnar, quiser ficar só lá na espiritualidade, estudando, eu vou progredir? Ele fala que sim, progridem mais ou menos conforme a vontade que tenha. Depende de nós. Se eu chegar no mundo espiritual, não quiser trabalhar, não quiser estudar, não quiser fazer nada, eu posso, né? Porque tudo vai depender da vontade, né? Aí ele fala, alguns fazem consideráveis progressos. A gente vê aqui na Terra nós, né? Tem pessoas que gostam de organizar a vida, gostam de ler, gostam de estudar, gostam de fazer um curso, gostam de estar sempre em evolução e em aprendizado. Mas tem gente que não gosta, tem gente que não quer ler, tem gente que não quer estudar, não quer aprender nada, quer ficar deitadinho, quieto, numa boa. Então essa evolução, ela vai depender da nossa vontade. Porque é que ele fala, né? É preciso, porém, pôr em prática na vida corporal o que adquiriram em cultura e moralidade. Então, eu posso ficar no mundo espiritual por um tempo estudando. Lá tem universidades, lá tem escolas, né? A gente pode estudar, pode trabalhar no serviço do bem, lá tem bastante atividade, né? Nós podemos. Só que assim, é preciso passar por quem? Pela reencarnação. Porque a reencarnação é onde a gente vai passar na vivência prática. É a vida corporal prática, é a prática. Não adianta só estudar, tem que passar pela prática. É igual a gente, você faz um curso lá, educação física, medicina. Adianta eu só estudar e não começar a trabalhar? Não. Tem que estudar, você passa por um período, 5 anos, 6 anos, estudando, 4 anos, 3 anos, um curso técnico. Só que aí depois você vai trabalhar, vai passar pela parte prática. Tem pessoas que formam, vai para a parte prática e se sai bem. Tem pessoas que formam, vai para a parte prática e não consegue trabalhar, não dá certo na profissão. Tem que mudar até de serviço, né? Então é isso que ele está falando. A gente, e tem aquelas pessoas estacionárias, né? Os estacionários é aquele que não quer. Eu não quero estudar, eu não quero fazer faculdade, eu não quero trabalhar, eu não quero nada. Eu quero ficar quieto. Então, nós temos as reencarnações análogas às que deixaram. Por quê? A gente reencarna aqui na Terra. Vamos pensar na nossa vida física hoje. O que a gente já estudou, o que a gente já tem, o que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe fazer. A gente já tem uma bagagenzinha, não tem? Já tem. Nós estamos correndo atrás de aprender, de fazer alguma coisa. A gente não está tão parado no tempo. A gente não está estacionário. Mas se a gente estiver estacionário, reencarna de novo naquela mesma área. Naquela reencarnação análoga, parecida com a que deixou. Por quê? Eu reencarnei para aprender a fazer botina, igual o Roberto. Se ele fizer meia boca, tudo de qualquer jeito, tudo malemar, o que vai acontecer? Numa outra vida, ele vai ter que nascer de novo sapateiro. Para quê? Para aprimorar, para aprender a fazer bem feito. Para aprender. Aquele conhecimento, ele tem que ser adquirido, bem adquirido. Se a gente fizer mal feito, aí reencarna com a reencarnação parecida e vai fazer aquilo que fez mal feito direito, né? Pelo que eu entendi, é isso aqui que ele está falando. Então,
As que progrediram merecem certamente uma encarnação de ordem mais elevada. Então, se eu estudei, se eu me dediquei, se eu dou o melhor de mim, numa próxima encarnação, com certeza, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais moralidade, eu tenho mais intelectualidade, eu tenho mais boa vontade. Eu vou reencarnar uma reencarnação melhor, né? Mas que eu vou continuar estudando, trabalhando, né? E aqui ele fala também, ó, o progresso feito consoante a vontade dos espíritos. Ó, depende, tudo depende do quê? Da nossa vontade. Gente, se eu não quiser, ninguém me obriga, não é? A gente dá o nó, tapeia, escorrega. Não adianta. Se a gente não querer, a vontade é tudo em nós, né? Tem que estudar e pôr em prática, né? Sim. O mais difícil é praticar. Estudar é mais fácil, né, Lei? Vivenciar é difícil. É difícil. Esse é mais difícil, né, da gente conseguir. Mas tem que ir tentando. A gente não pode desistir nem desanimar, né? Não desanimar. Sabe por que a gente, na escola, a gente prefere uma matéria do que a outra? É as preferências? Então, é a escolha que a gente faz. Por exemplo, eu gostava muito de História e Geografia. As outras matérias eu não queria nem saber, né? Então, é a escolha que eu fiz. Sim. É a escolha que eu fiz. Na minha cabeça, eu não precisava ter as outras matérias, nada. Pra que isso? Pra que isso, esse monte de matéria? Pra que letra? Pra que número misturado com letra? Né? Então, é isso que você acabou de falar aqui, ó. A gente faz aquilo que a gente tem vontade. O que você tem vontade, você aprende. E com vontade você aprende. O de má vontade entra não aqui e sai ali. Porque você não quer. E é verdade. E é isso mesmo. Ó. E aí ele fala aqui, ó. Alguns conservam, conforme o progresso feito consoante a vontade dos espíritos, quer dizer, o nosso progresso depende da nossa vontade, né? Alguns conservam durante muito tempo os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e persistem nas mesmas ideias. Então, eu desencarnei, dependendo do quê? Da minha vontade, daquilo que eu quis. Aqui na Terra, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Os gostos, as inclinações que eu tinha, isso vai persistir, vai permanecer um pouquinho em mim. Se eu sou um espírito malandro, que não esquenta, vou continuar assim lá. Se eu sou um que ranzinza, que gosta de fazer tudo bem organizadinho, vai permanecer isso lá, né? Por quê? Porque tudo isso daqui, ó, depende do quê? Da vontade. Da vontade. A vontade é as nossas preferências. E é a facilidade, João. Porque assim, por que tem facilidade para a geografia e para a história? Porque você já estudou isso mais lá. Em outras vidas, você já dominou mais esses conteúdos. Os conteúdos que a gente tem dificuldade é os que a gente ainda não teve vontade. A gente passou, foi levando, foi empurrando, né? Empurrando com a barriga. Foi empurrando, foi fingindo que sabe e não sabe. E aprendeu e não aprendeu. Então aí, é isso que ele está falando aqui, né? Então aquilo a gente guarda dentro de nós. Aquilo que a gente aprendeu, os gostos, as inclinações que tinha durante a vida. E persistem nas mesmas ideias, né? Não muda. Fica aqui dentro da cabeça nossa, né? 157. Fica irrevogavelmente fixada, depois da morte, a sorte do homem na vida futura? Não, pois isso seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Bondade de Deus. Porque muitos existem que não puderam se instruir suficientemente. Além desses, os idiotas, os cretinos, os selvagens, os inumeráveis crianças que morreram antes de ver a luz do dia,
E, mesmo entre as pessoas ilustradas, serão muitas as que podem acreditar-se suficientemente perfeitas do modo de se isentarem de um maior adiantamento. Vamos entender isso aqui primeiro? Ele está falando. Ele está falando assim. Quer dizer que desencarnei. A minha sorte, eu vou ficar naquilo ali, fixo, parado. Com aquilo ali, o que eu aprendi dessa vida. Porque ó, ele fala assim, ó, não. Seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque muitos existem que não puderam se instruir suficientemente. Aí ele dá exemplo. Quem as pessoas que não puderam se instruir nessa vida? Os idiotas, os cretinos, selvagens, as crianças que desencarnam novinha. Tem pessoas que tem que trabalhar, não pode estudar, não pode instruir. O tipo da encarnação. Então ele está falando assim, então o que eu aprendi nessa vida é isso que vai valer. Não, por quê? Porque, e as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar? Essas pessoas então vão ser prejudicadas, né, quando desencarnar, porque elas não teve oportunidade de estudo, agora a gente teve. Então quer dizer que Deus não é bom, que Deus, uns ele privilegia e outros não. E a lei de Deus não é assim, ela é justa, né? É isso que eu entendi, ó. Aí ele fala que mesmo as pessoas ilustradas, quer dizer, os cultos, sábios, estudiosos, eles, o que eles podem fazer? Eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Eu não preciso estudar mais. Eu não preciso, por quê? Porque eu sou sabido, porque eu já estudei, eu não preciso estudar mais. Eles se acham que eles já têm todo o saber e o conhecimento. E não é assim, né? Você entendeu mais ou menos? Entendi. É mais ou menos isso que ele está falando. Agora ele vai acabar de explicar. E a permissão de Deus concede ao homem de prosseguir no dia seguinte o que não pode terminar na véspera. Não é por acaso a prova mais manifesta na sua infinita bondade? Isso. Quer dizer, Deus, o que ele faz com o homem? Meu filho, hoje você teve um dia, você vai dormir, vai descansar. Amanhã vai começar outro dia, você termina a tarefa. Larga essas vasilhas sem lavar, tá tarde, dorme, descansa. Depois você acorda e vai lavar. Isso quer dizer o quê? A reencarnação. A reencarnação, a gente não pega todo o conhecimento de uma vez. Não é tudo de uma vez. A gente pega esse conhecimento. Mas pode ter a certeza que eu vou ter outras vidas para continuar aprendendo. Não vou aprender tudo de uma vez numa vida só, né? É o que ele pode falar, ó. Deus concede ao homem de prosseguir no dia seguinte o que não pode terminar na véspera. Não é por acaso a prova mais manifesta da sua infinita bondade? Sim, é a bondade de Deus. Tem gente que é estudioso, tem outros que é devagar. Tem que respeitar, né, a capacidade de cada um, né? Uns nasceu agora, outros já é mais velho. Pensa no irmão mais novo, no do meio e no mais velho. O mais velho tem mais sabedoria. Por quê? Porque ele já viveu, ele já estudou, ele já passou pela experiência. O do meio, mais ou menos. E o novinho ainda tem uma vida para vivenciar, não tem conhecimento, não tem experiência, não é? Então é isso. Se a sorte está irrevogavelmente fixada, por que os homens morrem em tão diferentes idades e por que razão Deus, tão sumanamente justo, não concede tempo a todos para praticarem o maior bem possível ou para repararem todo o mal feito? Então, se a sorte está irrevogavelmente fixada, quer dizer, já está fixada a minha sorte. Aquilo ali não vai mudar, não vai mudar nada. Então, por que os homens, uns morrem em tão diferentes idades, né? Um vive 30 anos, outro vive 40, outro vive 50, outro 80, outro 90 anos. Por que isso, né? Por quê?
Se todo mundo já está, só vai ter essa vida, não vai ter mais nenhuma. Então, uns têm menos oportunidade do que o outro. Dá a impressão assim, né? Dá a impressão que Deus está privilegiando uns, ajudando o outro não, né? Então, aí ele fala, tão humanamente justo, não concede tempo a todos para praticarem o maior bem possível? Ou para repararem todo o mal feito? Então, por que Deus não dá oportunidade para todos? Por que teve que desencarnar com 30 anos? Ele podia ficar mais tempo para fazer mais o bem. E tem criança que nem nasce direito. Mal nasce, dá um suspiro e já desencarna, né? Ele fala aqui, ó. Quem sabe se o culpado que morre aos 30 anos não se teria arrependido e se transformado num homem de bem, que vivesse até os 60. Por que Deus lhe arrebata o meio e de o conseguir quando o concede aos outros? Quer dizer, esse que desencarnou com 30 anos, Deus não podia deixar mais 30? Mas tem uma razão de ser dele desencarnar novo. Porque a justiça de Deus, a lei de Deus, ela é justa, né? Ela é justa, ela é boa, é a bondade de Deus. Às vezes aquele espírito, ele vai desencarnar com 30 anos. Às vezes, se ele ficar aos 60, ele poderia fazer coisas que prejudicariam a sua reencarnação, né? Ou então ele reencarnou para viver 30 anos. Por que ele tem que ficar aqui nesse mundo mais 30 anos? Se aqui é um mundo de sofrimento, não é? Então, assim, só Deus é que sabe, né, o tempo de cada um. Quando a gente reencarna, tudo é organizado na espiritualidade. Tudo é escolhido, tudo é organizado, vai viver tantos anos. Às vezes a gente vai viver um tempo, dependendo do trabalho, dependendo do jeito de vida nossa, Deus dá mais um tempo pra gente, prorroga. Não, você está indo muito bem, vou prorrogar mais 10 anos. Tem pessoas que tá ruim, com doenças ruins para morrer, desencarnar e vive 10, 20 anos a mais, bem de vida, né? Então, assim, só Deus é que sabe o tempo que nós devemos ficar aqui, o porquê que uns vai mais cedo, o porquê que outros vivem mais. Lá no Livro dos Espíritos fala o seguinte, tem uma pergunta que fala, por que tem gente que já está velho, por que não desencarna? Para que velho ficar aqui vivendo? Para que serve velho? Aí ele fala que enquanto você servir para aconselhar, para ajudar alguém, você ainda é necessário aqui na Terra. Então, às vezes a gente já com mais idade, é o equilíbrio de um filho, é o equilíbrio de um neto, de um bisneto, é o equilíbrio de alguém. Então, precisa ficar mais um tempo aqui reencarnado. Então, isso é só Deus que sabe, né? A gente que acredita na reencarnação, a gente crê dessa forma. Tudo tem a sua razão de existir e de ser, né? Para terminar. Só o fato da diferença na duração da vida e o estado moral da maioria dos homens prova a impossibilidade, admitindo ser a justiça de Deus, de a sorte das almas estar irrevogavelmente fixada depois da morte. Só o fato da diferença da duração da vida. Uns vivem mais, outros vivem menos. Está explicado aí. É impossível fixar igualdade com todos. Por quê? Porque ninguém é igual. Porque cada um de nós estamos aqui num tempo de vida, num estágio de evolução. Deus cria todos os dias, a todo tempo Deus cria. Tem espírito que está nascendo, é nenenzinho. Nós já fomos criados há mais tempo, a gente não é bobinho. A gente já sabe o que está fazendo aqui na Terra, né? Com a nossa vida terrena aqui.
Então, é por isso que não pode fixar, né? Todo mundo ter a mesma sorte. Não pode. Por quê? Porque nós acreditamos no progresso, na evolução do espírito, do homem, né? É a evolução, a lei do progresso. Cada vida você vai ter um tempo, cada vida você vai nascer numa área, até você evoluir, para progredir. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Ninguém está aqui para fazer o mal, para ficar parado. A gente tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, né? É isso, então vamos parar por aqui mesmo, né? Vamos. Parar Falta só 5 minutos. Falta 5 minutinhos. Vai ser dia... Foi 6? Hoje é 6? 6 e 7, 13. É, né? Meu Deus, o mês vai acabar rapidinho de novo. Dá, peraí, deixa eu Ai, voar. Vamos cantar uma música para nós ser felizes? Hã? Germaninho. 13 do 5. Que lei, que bom você ver, que ótimo, que maravilhoso. E o bom de vir no centro, que aqui tem toda uma atmosfera própria para a gente receber o tratamento, né? Em casa é bom, mas aqui é melhor. Homem hoje? Ó, em casa é o pronto-socorro. Aqui é o hospital. O tratamento é mais completo. Vai o homem... Teve que dar no canto dessa música. Você conhece, Lei? Conheço, mas não sei muito certinho, não. Ah, vamos lá. Aqui, o cantor aqui é o João, tá? Eu não. Então vamos lá. Todo mundo junto. 2, 3. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho
certo pra seguir. Então agradecemos a presença de todos, agradecemos a Deus, a Jesus. Alguém quer fazer a prece? Faz aí. Querido Mestre Jesus, agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui presentes, Pai. E pedimos, Pai, que nos ilumine, que nos proteja, que nos dê força, cada dia, Pai, a se tornar melhor. Que assim seja. Assim seja. Então damos por encerrado o nosso estudo e que todos nós possamos voltar para os nossos lares com muita paz e amor, forças, bom ânimo, boa noite.